Graça e paz, igreja. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença. Peço que o Teu Santo Espírito esteja agora conduzindo o compartilhar desta palavra. Pois não é o homem que tem a verdade em si, mas a verdade é o Senhor. E nós a temos pela Tua graça, pela graça em Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã e que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Revela-nos, Pai, os mistérios da Tua palavra, pois como está escrito, a letra mata, mas o Teu Espírito vivifica a palavra em nossos corações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queria se assentar, igreja. Grandes foram as experiências na conferência. É lindo ver como Deus age em meio à dificuldade do homem, porque todos ali estavam reunidos para discutir questões importantes para a condução da igreja quanto na parte humana. E em meio a tantas opiniões diferenciadas, como diz a palavra, na multidão de conselhos encontramos sabedoria. Assim houve sabedoria naqueles líderes para decidir o que era melhor para a igreja. Isso foi muito bom. Não obstante os problemas que há com algum, que passa mal por questões humanas, o Senhor ali nos assistiu em todas as coisas. Um era o que socorria, outro era o que assistia, outro era o que presidia, outro era o que consolava, e nos almoços e jantares tudo era discutido, testemunhos eram compartilhados, pessoas se conheceram, eu conheci muita gente, foi um momento muito bom. Foi um momento de crescimento, foi um momento em que Deus mostrou para onde Ele está nos levando. A todos nós, não somente a mim, mas aqueles que estão ali. Pessoas que já cumpriram sua carreira naquela conferência, estavam saindo da presidência, da vice-presidência, outros que estavam assumindo, enfim. Um é o que planta, o outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Ele que cuida da sua seara. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Salmo 32. Versículos de 1 a 7. Salmo 32, escrito por Davi, muito provavelmente pós aquela experiência terrível que ele teve, de adultério e de assassinato. Às vezes, algumas pessoas me interpelam: como que pode ser Davi, segundo o coração de Deus, se ele cometeu tais crimes? É interessante a gente ver o amor de Deus acima de todas as coisas. E por estar acima de todas as coisas, não quer dizer que ele faça vista grossa aos pecados do homem. Muito pelo contrário. Ele encara os pecados do homem, ensina-os a se corrigirem, os perdoa primeiramente e ensina o caminho certo. Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus, que atinava para as coisas de Deus e entendia como Deus gostava que as coisas fossem feitas. Isso não quer dizer que ele era livre de tentações. Por muitas tentações ele resistiu, mas por outras não. Mas sofreu as consequências dos seus erros, apesar de ser perdoado. E ele escreve um salmo, com certeza inspirado por Deus, em que ele retrata primeiro a alegria de estar com o Senhor. Se você pegar o Sermão do Monte, onde Jesus coloca todo o seu ensino, ele aponta para os erros do homem e coloca as correções. Por exemplo, no homicídio, se você tira a vida de alguém sem motivo, você é réu de culpa, e assim vai. E ele ensina como não fazê-lo. Se você olha para uma mulher assim, assim assado, comete adultério, e ele ensina o que deve ser evitado. Ele fala sobre o julgamento, e diz que não devemos tentar tirar o argueiro do olho do outro, mas primeiro precisamos remover o nosso poste que está na frente do nosso olho. E assim ele vai discorrendo sobre erros e necessidades de acerto, por exemplo. Mas aqui o salmista Davi, ele entra ao contrário.
Ele estava vivendo o momento da restauração completa da sua vida. E ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou em seca como no deserto. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Amém? E ele copia algo que Jesus ensinou aos seus discípulos quando esteve na terra. O Pai Nosso é um exemplo disso. O Pai Nosso abre assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E assim vai discorrendo. E lá para a metade ele fala: o pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas. O Pai Nosso abre com a exaltação ao Senhor, chamando e pedindo a Deus que traga o seu reino para que as coisas de Deus funcionem na terra como funcionam no céu também. E assim, o salmista Davi abre desta forma: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E ele vai falando: bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Ele exalta o Senhor na sua graça e misericórdia, graça essa que é manifesta em Jesus, mas ele vivia pela promessa da graça. Ele vivia já esta graça. O Senhor, a misericórdia dele se renova dia após dia. Se não fosse assim, seríamos consumidos. O exemplo disso está em pessoas onde o Senhor achou graça. Começa em Noé. Noé achou graça perante ao Senhor. Ele era justo, ele era sincero e ele andava com Deus. Vale a pena andar correto, vale a pena ser justo. Justo no sentido de ser correto. Não existe justiça perfeita em nós, mas justiça daquela de pessoas que gostam de andar dentro dos parâmetros humanos legais, das pessoas que têm caráter, das pessoas que respeitam os outros. E assim era Noé no meio de uma geração pervertida. E o Senhor olhou para Noé e disse: constrói uma arca, pois terei que dar cabo de toda a terra. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor diferencia cada ser nesse planeta. Por mais que a nossa mente muitas vezes nos convida a esquecer disso, assim o é o Senhor. Ainda bem. Outro exemplo de pessoas que acharam graça perante ao Senhor. José. Tudo lhe era confiado a José. Na casa de Potifar, depois quando foi preso, o chefe do carcereiro confiou todos os prisioneiros a ele. Porque ele andava correto, porque ele era honesto. E as pessoas percebem a diferença de quem age de forma correta e justa. Elas transpiram as coisas que Deus gosta. Enfim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. Os 2 primeiros versículos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, ou em outras traduções, não há culpa. É claro que na área do direito, dolo e culpa tem uma diferenciação. O dolo é a intenção de cometer o crime. A culpa
não é a intenção. O crime aconteceu por um acidente, mas ele tem que assumir a autoria. De forma bem generalizada estou falando isso. Claro que no direito isso tem um desmembramento. Porém, o dolo e a culpa aqui fica no critério de se estar errado. Todo ser humano é falho. Mas o Senhor, através da morte e ressurreição, quebrou o selo de maldição sobre nós. Continuamos decaídos, ainda em progressão, até alcançar a perfeição que só virá quando Jesus retornar. E aí nosso corpo será glorificado e aí estaremos livres. Mas sabemos que se nós morrermos, teremos a vida eterna pela graça de Jesus. É a fé, é a nossa fé. Por isso que não podemos tardar. Por isso que não podemos tardar em vir para o Senhor e segui-lo. E aqueles que já estão seguindo, não podem tardar em falar desta graça e dessa salvação. Porque é num piscar de olhos que todos dormiremos. É num piscar de olhos que todos acordaremos para a ressurreição do Senhor. E Davi estava comemorando a sua restauração. Mas para ter essa restauração, ele precisou se redimir. Ele precisou anegar a si mesmo, pegar a sua cruz e, por assim dizer, seguir a Jesus. Ele não tinha Jesus naquela época, mas ele tinha a lei que apontava para o Messias. Todas as festas, tudo que era falado, os sacrifícios a serem feitos, apontavam para a misericórdia que Deus queria dar ao seu povo, até que o Redentor viesse. Hoje nós temos esse privilégio disso já haver acontecido e somente aceitá-lo e segui-lo. Mas parece que isso é uma briga interna dentro de nós. Antes de combatermos os inimigos aí fora, as vontades do nosso corpo e da nosso coração enganoso, as tentações que nos vêm para tentar desviar das coisas corretas, dos jeitinhos brasileiros ou não, né? Das coisas desonestas que todos nós comentamos e criamos ditados populares para tudo, né? Ditados populares que só enfatizam o que é errado, mas não dizem a verdade de Deus. Quer um ditado popular famoso? A voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será a voz do povo, a voz de Deus. A voz de Deus tem força própria. Pela voz de Deus, Deus criou todas as coisas. Está lá no versículo. E ele disse, haja luz e houve luz. Não é verdade? Então a voz do povo não é a voz de Deus e nunca será. A voz de Deus tem materialidade em Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A voz de Deus tem a essência no seu Espírito que habita em nós, para aqueles que aceitarem e crerem em Jesus. Mas muita gente na rua está dizendo assim, não, mas eu acredito em Jesus, eu confio nele, eu acredito que ele existiu, que ele morreu e ressuscitou, então é hora de aceitá-lo, é hora de guinar a vida. Salmo 32 é muito bonito em todos os seus versículos, principalmente do 8 em diante, em que ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Assim Deus vai falando do 8 em diante. Mas tudo bem, nós não desrespeitamos o que Deus fala nunca, porque é Deus quem fala. Agora, do 1 ao 7 é o grande desafio. O grande desafio é não calar os pecados, porque enquanto eu calei os meus pecados, no versículo 3, envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos se multiplicavam todos os dias. Eu sirvo a Deus há somente 20 anos, e o Senhor tem me ensinado a não me calar. Chegou um momento em que eu estava fazendo as coisas na vida, nada de pecado, normal, organizando minha casa, meus afazeres, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, e Deus falou, pode mudar. Ah, pai, mas assim tá bom, eu estou fazendo, vai dar certo. Pode mudar, isso anos atrás.
Então tá bom, então segue. E vamos seguindo, uma coisa muda, outra coisa não, outra coisa você consegue entender o que Deus está falando, outra coisa nem tanto, e você está caminhando, e Deus está caminhando, e Ele está falando, muda isso aqui. Mas será? Não pode deixar assim, pai? Depois eu mudo. Muda isso aqui. Chega uma hora que você não consegue, as coisas não dão mais certo, as coisas não se organizam mais. Aí Deus fala, se você não mudar, por si só você vai parar, você vai estagnar. Então tá bom, pai. Então, pai, me ajuda, eu não consigo mudar, eu não sei mais como fazer. Agora sim. Agora você não está mais calando dentro de si, achando que você pode conduzir. Não é porque Paulo disse assim, que tudo me é lícito, mas muito não me convém, tudo me é lícito, então eu vou decidindo. Não. Chega um momento na vida em que você tem que decidir coisas aos mínimos detalhes. E uma delas é, não se cale naquilo que você sabe que você tem que mudar. Você tem que mudar. Se existem pendências na vida que podem travar a sua vida comigo, mude. Se eu disse que é para perdoar, perdoe. Se eu disse que era para largar, largue. Existe um termo evangélico, uma expressão no meio evangélico, não um termo evangélico, é uma expressão no meio evangélico que chama-se pecados de estimação. Eu não gosto desse título, mas ele existe. Que história é essa de pecado? Se é que ele está dizendo. No 5, confessei o meu pecado e a minha iniquidade e não mais ocultei. Então existem coisas que a gente oculta. O que é um pecado de estimação? É algo que você não consegue superar e que você anda cometendo? Ou é algo que não é pecado? Por exemplo, assistir filme é pecado? Não. Agora depende do filme e do assunto. Depende do que está sendo passado ali, que você sabe que mexe com o seu íntimo. Violência, sexo, vícios, costumes que levam a vícios. Então não é pecado assistir jornal. É pecado assistir jornal? Não. Mas se no jornal você só assiste tragédia, isso não é pecado, mas vai te fazer bem? Vai chegar uma hora que o seu coração fica triste, fica angustiado o tempo todo, e se você tem tendência a uma depressão, você vai deprimir. Será que isso não é um pecado de estimação? Eu não digo coisas que a gente já sabe que são erradas, né? Pessoas que tiveram experiências na droga e foram libertos, é bom elas nem chegar perto. Pessoas que tiveram experiência na bebida e foram libertos, elas nem ousam tomar qualquer coisa de álcool. Por quê? Elas não querem dar chance para criar um pecado de estimação, não é verdade? E assim sucessivamente, existem várias coisas que podem se tornar o tal do pecado de estimação. Porque ela não percebe que é pecado. Fala, não, eu tenho controle de mim. Não tem. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Lá em Jeremias, né? Está escrito isso. E Deus fala, eu esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar a todos conforme as suas ações e conforme o seu proceder. Olha que maravilha. Então Deus sonda meu coração, porque eu peço a Ele, Pai, onde eu estou, onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Às vezes é um hábito humano comum que eu poderia dar conta, mas eu não estou me atinando para isso, prestando atenção nisso. Ele fala, muda isso aqui, porque você mudando isso aqui, você vai provocar ali uma reação positiva, que você vai conseguir superar aquilo que você achava insuperável. Esse é o Espírito falando aos nossos corações. Mas se a gente não dá atenção e fala, não, vamos tocar a vida, tudo bem, né? Deus tem coisa mais importante para se preocupar, mas é nos detalhes é que a gente evita o chamado termo pecado de estimação. Coisas que você faz que não são pecado, mas que podem se tornar, se você faz com que aquilo ocupe o espaço na sua vida, é demasiadamente alto. E aí isso é muito particular de cada um. Davi percebendo isso, é claro que ele estava falando do grande pecado que ele cometeu, mas aquilo durou 1 ano.
Aquilo não aconteceu da noite para o dia. Ele olhou, viu Betseba, se interessou, chamou ela ali, teve relação, depois mandou Urias para frente do exército, matou. Tudo aquilo foi uma sequência de coisas, porque ele tentava encobrir, porque ele era rei, ele tinha uma notoriedade, ele tinha uma responsabilidade de exemplo. Eu imagino isso. Quanto mais você caminha com o Senhor, mais referência você se torna àqueles que te cercam. Família, amigos, conhecidos, os da igreja. E quando você comete erros, isso pesa mais aos olhos de quem está ao seu redor. Não há como. Eu imagino que para Davi não foi fácil. Muitos condenam Davi facilmente. É porque nós estamos aqui numa posição que não liderávamos o reino. Mas isso justifica? Claro que não. Na conferência ali, dava para ver os líderes que facilmente se desdobravam e reconheciam os seus limites, e outros que nem tanto. Não estou julgando-os, mas a gente percebe. Eu mesmo tenho os meus limites para conseguir reconhecer os meus erros. A outros isso me custa um pouco mais. Mas a verdade é que o Senhor não quer que a gente se cale. Ele quer que a gente confesse. E quando isso não é mais possível, quando você não aguenta mais viver da forma que está vivendo, sentindo um peso grande porque não consegue mudar a maneira de ser, porque você percebe que a maneira de ser sua está levando você a ter dificuldades em enxergar e ouvir e sentir como Deus quer que você viva para Ele. Mateus 11, 28 é assim, categórico que Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas tem gente que quer só ir a Jesus para ter o fardo aliviado. Não quer aprender dele. Não quer imitá-lo. E aí vai acabar como Davi. Tentando corrigir, tentando mudar, tentando negar, até que o profeta revela algo que ele pensou que ninguém sabia. O profeta chegou a ele e disse: meu rei, existe um rico fazendeiro que cobiçou uma ovelha de um fazendeiro muito pobre, que só possuía uma ovelha ali. E ele tinha tantas ovelhas, pai, mas ele preferiu aquela ovelha bonita, robusta, cheia de saúde, e tomou aquela ovelha daquele pobre chacareiro, né? Vamos dizer assim, vai. Tinha um sítiozinho lá. O fazendeiro foi lá e tomou. E Davi falou: o que merece esse rei, que merece esse fazendeiro? Ele merece a morte. Pois então esse fazendeiro é o Senhor. Eu fico vendo a sabedoria de Deus em contar uma história para fazer o homem chegar à conclusão de que ele peca, de que ele erra e de que ele precisa de Deus constantemente. Mas na hora Davi falou: pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Ele reconhece. Ainda bem que ele reconheceu, porque senão o reinado dele estaria arruinado para sempre. E Deus teria que levantar outro da linhagem de Davi para continuar o reino. Por mais que nos custe encarar os nossos limites e as nossas dores e as nossas vergonhas, ainda assim é necessário que nós nos humilhemos, mesmo que custe a nosso caráter, mas que as pessoas vejam que por a gente confessar os nossos limites e as nossas dificuldades, não estamos humilhando ao homem, estamos nos humilhando a Deus, e Deus nos exalta por isso, como fez com Davi. Depois que ele confessou os seus pecados, ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Por que em tempo de poder encontrar? Porque haverá um fim para toda essa miséria que a terra está passando. Não podemos perder as esperanças, isso não vai continuar como está. O Senhor honrará aqueles que andaram fiéis a Ele até o final, seja nesta vida, seja no dia em que Ele voltar. Se caso nós morrermos, assim que o dia do Senhor acontecer, ressuscitaremos e estaremos na glória com Ele, pela fé. Amém?
não é pela nossa força, mas é pela nossa submissão e a nossa entrega. É por querermos fazer as coisas certas e buscar no Senhor a necessidade de fazer súplicas em tempo de encontrá-lo. Carlos, mas essas pessoas que não querem nem saber disso, orai por aqueles que ainda não conhecem o Senhor e que porventura às vezes são até seus inimigos, porque o sol nasce sobre justos e sobre injustos. O Senhor não deixa de dar o sol para ninguém. E assim como um dia nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou pela sua graça, assim também, pela oração do justo, o Senhor salvará aquele que você ama, a quem aquele você quer, e talvez aquele a quem você não quer, mas que Deus fala, ora por esse adversário aí, ora por esse que você não gosta, para que você salve a ti mesmo primeiramente, e assim também possa haver a graça de salvar aquele que você imaginava que não tinha mais salvação. Amém? Glória a Deus. Gálatas 6:1, para encerrar. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura. Deus nos dá muita sabedoria através do seu Espírito e nos faz aprender muitas coisas com a palavra. Mesmo assim, somos somente portadores dessa grande verdade e maravilha que Deus nos confia, para que possamos fazer com que outras pessoas também a conheçam. É necessário que não percamos a esperança nisso. Estamos salvos, mas precisamos estar confessando ao Senhor cada momento, cada período da nossa vida, seja lá todos os dias, uma vez por semana, cada 3 dias, o mês todo, o ano todo, ou seja, temos que querer aprender com o Senhor sempre, para que realmente Ele possa nos instruir. O Senhor nos amou primeiro e se entregou e ressuscitou. Agora, é nós que precisamos buscá-lo, porque Ele não precisa de salvação, Ele é Deus. Quem precisa de salvação todos os dias somos nós e nós mesmos. É nós que precisamos mudar, é nós que precisamos fazer o que o Senhor quer que façamos, custe o que custar. Talvez aquele a quem nós vamos fazer algo não entenda, e talvez até nos ridicularize, não tem problema. O que importa é fazer o que o Senhor espera de nós. O sal da terra e a luz do mundo é isso. Não é somente para dar gosto e ver a alegria da salvação àquele que não entendia, mas também é dar luz àquele que porventura não aceitou aquilo que Deus está oferecendo, mas ele está sendo iluminado. Talvez ele vá entender essa luz mais tarde. Mas nós sabemos que o que fazemos, fazemos pelo amor que temos, pelo amor que recebemos um dia pela salvação. E assim vamos distribuir àqueles que estão à nossa volta. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca com alegres cantos de livramento. Esse é o consolo do salmista. O Senhor te preserva da tribulação. O Senhor te cerca com cânticos de livramento. Ele é o teu esconderijo. Deus cerca você do inimigo e você não percebe. Deus cerca você de um acidente, de uma curva onde você poderia perder o controle e você não percebe. Deus está cercando-nos, porque o inimigo está louco para tragar-nos, mas ele não consegue, porque existe o selo do Espírito sobre você, existem os anjos do Senhor te protegendo, mas se a conduta não está correta, o inimigo acha brecha para tentar atrapalhar. Cabe a nós nos mantermos vigilantes e fiéis ao Senhor, para que as coisas ruins que muitos sofrem na terra não cheguem até nós. Amém? Queria se colocar em pé, igreja. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor mostra nesse exemplo de Davi 2 coisas: que não existe ser humano que não erre, e que apesar de ser tão usado por ti, pode cometer falhas incríveis,
O que dirá de nós que não estamos numa posição tão elevada como ele esteve? Mas mostra também, Pai, o quanto o Senhor livra àqueles que buscam o Senhor e se arrependem. Como o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, nos nossos limites, nos nossos achômetros, naquilo que a gente entende por justiça e que muitas vezes está equivocado até pela própria sabedoria que adquirimos, porque ela é terrena, e a tua sabedoria supera muito em tudo isso. Nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que temos o Senhor e um advogado à direita do Senhor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós nas nossas dificuldades. Queremos te agradecer por esta graça e aproveitar esse momento, Pai, um momento de tragédia que Brumadinho passou, e pedir que o Senhor esteja visitando os familiares, todos aqueles que perderam seus entes queridos. Talvez alguns ou muitos, não sei, são salvos por Ti, mesmo assim a dor os assiste. E aqueles que a gente não sabe que se tiveram ou não salvação, eu peço que o Senhor visite. Tem muitas coisas que a gente não entende, tem muitas coisas que a gente não entende porque acontece com uns e não acontecem com outros. A verdade, Pai, é que a terra decaída sofre e geme até que o Senhor venha restaurar todas as coisas. Mas cabe a nós, Pai, intercedermos por aqueles que ainda estão aqui e te agradecer, Pai, e refletir a respeito da vida. Se nós estivéssemos naquela pousada, se nós estivéssemos em alguma estrada que passa por ali, nessa hora precisamos valorizar quantos livramentos o Senhor nos dá, não porque somos melhores ou porque mereçamos. Isso é um mistério, nós não sabemos, mas queremos te agradecer e te pedir que o Senhor visite, Pai, esses corações que sofrem tanto, e que a justiça seja feita sobre esta causa, como o Senhor faz em todas as causas na terra, coisas que nós não imaginamos, e que eu sei que o Senhor age, e que vira e mexe a gente escuta um testemunho e a gente sabe que é o Senhor quem operou ali, é o Senhor quem fez acontecer, é o Senhor quem deu o escape e o livramento, é o Senhor quem forneceu a cura. A gente sabe que é o Senhor, porque não existe Deus fora de Ti. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a fazer como o servo Davi, que se restaurou, que confessou e que reconheceu que é o Senhor quem cuida de tudo, quando nós nos colocamos o máximo possível na Tua presença. Em nome de Jesus, que oro e te agradeço, Pai. Amém.